Quando eu fui fazer, eu tenho um estudo sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. E uma coisa que me chamou muita atenção é que Marcos, ele vai, a partir do capítulo 4, narrar uma sequência de ações do Senhor Jesus, milagres, operações, e tem muito a ver com o Mar da Galileia, que você conhece, dependendo da sua Bíblia, como Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, porque de um lado estava Galileia, do outro lado estava Gadara, ou Gesara, de uma parte estava Tiberíades, então parece que cada um tomou o lago para si e deu seu próprio nome para o lago. E como era muito grande, como é muito grande, mais de 21 quilômetros de extensão, deram o nome de Mar da Galileia. Este é o contexto de o Senhor Jesus, ele chega ali, ele está de um lado do lago, e ele fala assim, vamos para o outro lado. Eles pegam aquele barco em que Jesus está, e pelo contexto, quando você vai fazer uma pequena exegese do termo grego, pegaram no como estava, dá a entender que Cristo estava muito cansado. Tanto é que ele pega o lago, ele pega o barco, e você sabe como é que é, né? Você que tem criança sabe que criança costuma dormir no carro. Por quê? O balanço do carro vai como que ninando a criança. Jesus, cansado como estava, se você vai observar o contexto, Jesus orava pelas madrugadas, Jesus subia ao monte e passava às vezes a noite inteira dormindo, e às vezes pela manhã ele descia e já emendava pregando nas sinagogas, à tarde ele ia pregar em lugares espaçosos e curava muitos enfermos. E se você já fez visita aqui a lares, já entrou em presídios, já orou por enfermos, sabe que fazer a obra é algo espiritual, mas cansa no corpo físico. Eu já fiz visita, irmãos, de que saí de casa da pessoa, parecia que tinha batido uma laje, virado uma laje inteira o dia todo, de tão cansado quanto estava. A obra espiritual, às vezes, cansa no físico também. Jesus, como ser humano, veio em carne, veio em osso, o Filho de Deus, ele se humanizou. A Bíblia diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele Cristo que você viu levantar mortos, andar sobre as águas, era Filho de Deus? Sim, mas ele veio como carne, como osso. Quando Efésios diz, e ele se fez carne, né, ele vai dar um termo grego chamado kenosis. Essa expressão grega chamada kenosis não tem uma tradução para a língua portuguesa, mas se eu fosse tentar ilustrar, pegue o Empire State, lá em New York. Imagine aquele prédio imenso, que pega quarteirão, diversos andares. Tente imaginar agora, eu sei que você pensou numa casa de comunidade, mas ainda é menos do que isso. Pense numa casinha de areia que uma criança faz na praia. Imagine se o Empire State se transformasse numa casinha de areia. A transformação é muito grande, não é? Toda aquela estrutura de concreto, de aço, de ferro, se transformar numa casinha de areia, mas é mais ou menos isso, quando diz que ele aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem, de servo. Cristo, ele vai abrir mão da sua glória. A glória que em João 17 ele fala, Senhor, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha junto de ti. Ele abre mão da sua invulnerabilidade. Não sente frio, não sentia calor, não sentia fome, não sentia sede, não sentia cansaço, não sentia dor. E nós sabemos que quando ele vai se humanizar, ele vai passar a sentir sede, vai passar a sentir fome, vai passar a sentir calor, vai passar a sentir frio, vai passar a ficar com sono, vai passar a ficar cansaço, vai passar a sentir dor. Nós, enquanto seres humanos, estamos acostumados com a vida, mas até hoje, quando você espeta o teu pé, o dedão em algum lugar, você sente dor, você sente o seu corpo inteiro. Imagine quem nunca sentiu dor, quem nunca sentiu esse calor que nós sentimos, mas ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, abriu mão da sua majestade. Enquanto majestade, eu não obedeço, enquanto majestade, eu mando, eu comando, eu ordeno, eu dirijo. Mas ele abriu mão da sua autoridade de Deus para virar homem, em forma de servo, para poder o quê? Experimentar a nossa humanidade. E de certa forma ele revela que
Só o verdadeiro amor, ele faz o maior sacrifício possível. Só o verdadeiro amor cobre multidões de pecados. E ali Cristo no mar, ele vai com o balanço da onda, não é? Ele dorme. Jesus dorme. Só que no meio do mar, e sempre tem que acontecer no meio do mar, não é? Porque se é na beira da praia, dá para pular e correr para a areia. Mas às vezes as coisas acontecem quando você está no meio do mar e não tem uma ponte perto, não tem como você correr para a areia, não tem como você fugir. Quando eles estão chegando no meio do mar, acontece ali uma tempestade de ventos. Não é uma tempestade de chuva, é uma tempestade de ventos, que até então não é nada de anormal. O que é anormal é que o tempo aparentemente estava normal ali, não estava nublado. Não tinham ventos fortes que parecia que haveria uma tempestade, mas no meio do mar houve uma tempestade de ventos. O mar da Galileia é quase 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é cercado, por exemplo, pelo Monte Hermon e outros montes. Então aquela fresta entre os ventos, entre os montes, os ventos fortes batem e acontece o efeito da física. Baixa ele naquele lago e vira uma bacia que está rodando. Então vem água daqui, mas vem água de cá também. Vem água da frente, mas vem água de trás também. E aquele barco, eles não conseguiram administrar as águas que entravam. E quando eles perceberam que não tinha mais jeito, eles começaram a entrar em desespero. Eu quero falar para vocês algo importante, é que Jesus estava naquele barco. Quem mandou ir para o outro lado foi o próprio Senhor Jesus. Vamos para o outro lado. Eles estavam obedecendo à voz do Mestre, obedecendo ao comando do Senhor Jesus. Eles estavam em obediência à palavra que o Senhor deu, e mesmo assim um vento os assaltou no meio do lago. Cristo estava ali naquele barco, dormindo, e eu quero dizer para você, que a obediência a Deus, não nos priva de tempestade de ventos. Ser fiel, não nos priva, não nos livra de vendavais. Estar na casa do Senhor não vai nos livrar de passar por perrengues no meio do lago. Mas é bom acontecer isso no meio do lago, porque enquanto está na borda e você tem uma oportunidade, você vai primeiro agir pelo teu impulso. Eu vou pular que a areia está perto. Há momentos na tua vida que Deus não permitirá que você haja com a tua carne, que você haja com a tua inteligência, que você haja com os teus contatos, que você use o teu cartão de crédito, que você use o crédito bancário, que você conheça os médicos. Não vai ter medicamento, não vai ter amigo, não vai ter colega. No meio do lago você vai depender de Cristo na tua vida. Dependência completa do Senhor Jesus. Nós somos muito autônomos, irmãos. Gostamos de autonomia.